Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem? Então, este vídeo é referente às orientações, tá? Que vocês devem ou que vocês não devem fazer na quarta avaliação de ciências. Primeiramente, antes de eu ler com vocês as questões, eu já falo de antemão que a prova deve ser respondida apenas de caneta azul ou preta, tá? Não deve ser rasurada com uso de corretivo, nada do gênero. E também não deve ser deixada nenhuma questão respondida de lápis. Se você responder a prova de lápis, lembre-se de, antes de entregar a prova, você deve passar a resposta para a caneta, tá? Isso é uma questão também de segurança para você, para que o lápis ele não fique apagado e a gente não consiga ler a resposta, certo? Então aí, olha só, eu disponibilizei para vocês as fórmulas que provavelmente vocês precisarão utilizar, tá? Vocês vão ler as questões e vão interpretar qual é, tá, a equação que você vai utilizar, mas elas estão disponíveis aí para você, então já facilita bastante. Então vamos lá para a leitura da prova. Primeira questão. Quando um corpo exerce sobre o outro uma força elétrica de atração, pode-se afirmar que... Então você vai marcar a alternativa que corresponde à força de atração das cargas elétricas. Apenas uma alternativa, ok? Na segunda, que tipo de força aparece nas situações A, B e C entre os ímãs colocados na posição indicada abaixo? Então, tem o ímã que está listado na imagem A, o ímã da imagem B e o ímã da imagem C. Então, você vai marcar a alternativa que corresponde corretamente às sequências do que está acontecendo aí nesses três ímãs, tá? Terceira questão. Olha, preste bem atenção, vale 2 pontos, então você precisa fazer todo o cálculozinho, tá? Professora, eu posso fazer no rascunho? Faça no rascunho, mas passe todo o cálculo para a prova, tá? Eu quero saber qual foi a equação que você utilizou, o cálculo que você fez para você chegar à resposta. Não adianta colocar só a resposta, tá? Você precisa mostrar de onde foi que você tirou esta resposta. Então, ao ser estabelecida uma DDP de 200 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 30 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Então, ele está te perguntando a resistência. Tu vais lá em cima e vai ver qual é a equação que tu vais utilizar, certo? Quarta questão. Explique a relação que existe entre a intensidade da corrente de um aparelho e resistência elétrica. Isso eu expliquei bastante para vocês. A gente estudou, né? A gente viu a questão da resistência elétrica, que está totalmente interligada com a intensidade da corrente. E aí você vai explicar o que ocorre dentro dessas duas, tá? Quinta. Antes de comprar um chuveiro elétrico para instalar em sua residência, um chefe de família levantou os seguintes dados: potência do chuveiro, 2.400 watts, tempo médio de um banho, 10 minutos, número de banhos por dia, 4. O preço do quilowatt-hora, 20 centavos. Com esses dados, calcule o custo mensal de energia elétrica para a utilização do chuveiro. Custo mensal. Quanto é que tem? Quantos dias tem o mês? 30 dias, né? Quantos banhos essa pessoa lá toma lá na residência? 4 banhos por dia, certo? Que duram 10 minutos, tá? Então, você vai precisar fazer aí uma continha, né? Se são 4 banhos por dia, cada banho dura 10 minutos, então você tem o tempo, né? Você tem o tempo aí por dia de quantos minutos é gasto no banho. E ele quer o custo mensal, né? Quantos dias tem o mês, tá? Então, você tem aí os dados e você tem, tá? Ele quer saber o quanto de consumação, tá ok? Esse chuveiro elétrico, ele causa na residência. Então, você tem a equação ali em cima, tá? De consumo elétrico, tá bom?
Veja que ele está pedindo em quilowatt-hora, não está pedindo em joule. Então, você já deve saber mais ou menos qual é a equação que você vai utilizar. Sexta, um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Nestas figuras estão representadas as montagens feitas por 4 estudantes. Então, estão as montagens da pilha aí, tá? Como eles fizeram, está sendo demonstrado, e você vai marcar a alternativa dentre essas 4 ligações, qual é a correta, tá? Que a lâmpada vai acender. Então, você vai marcar a alternativa em que a lâmpada vai acender, tá? Então, você vai marcar qual é, de quem é a lâmpada. Se é do Carlos, se é do João, se é do Mateus ou se é do Pedro, tá? Sétima, chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores e ferros elétricos possuem algo em comum. Todos podem ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Esses dispositivos podem ser considerados como... Você vai marcar a alternativa que corresponde à classificação desses dispositivos. Preste bem atenção que todos eles têm algo em comum, tá? E na oitava, você vai marcar a alternativa relacionada aí em relação aos dínamos, né? Dínamos de bicicleta, que são geradores de pequeno porte, e usinas hidrelétricas funcionam com base no processo de indução eletromagnética, descoberto por Faraday. Nesses 2 tipos de geradores, a produção de corrente elétrica ocorre devido à transformação de energia. Então, você vai marcar a alternativa em que ocorre a transformação de energia correta, tá? Olha lá, ele cita os dínamos e ele cita as usinas hidrelétricas. Nós também falamos a respeito disso, certo? No mais, eu desejo para vocês uma excelente prova, um grande abraço, que Deus os abençoe, tá? Um beijão, tchau, tchau.